Amém? Josué, livro de Josué, no capítulo 1, no versículo 8, diz assim, ó: não te aparte, ou não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho e prudentemente te conduzirás. Amém? Vou fazer uma oração nessa noite. Pai, em nome de Jesus, me usa, Pai, como um canal de bênção, Senhor, neste lugar. Fala conosco nessa noite, Pai, para honra e glória do seu santo nome, meu Deus. É o que eu te peço, Pai, que a ministração da tua palavra venha impactar os corações, trazer mudança nessa noite, ó Deus, aos nossos corações, Pai. Mudança de vida, em nome de Jesus. Amém? Então aqui nós vemos que Deus, através da sua palavra, Ele está instruindo a Josué. Nós sabemos que Josué, filho de Num, antes Oséias, ele era servo de Moisés, e quando Moisés ele morre, depois de ter cumprido ali aquilo que Deus havia responsabilizado ele, quando ele morre, quem que fica para substituir? Que Deus fala: Josué, aliás, Moisés, meu servo é morto, Josué. Agora tu conduzirás esse povo e fará com que atravesse o Jordão. Ali foi o que? Uma responsabilidade muito grande que Josué recebeu da parte do próprio Deus. Não foi da parte de Moisés, mas do próprio Deus. O exército tinha em média de 600 mil soldados, sem falar das famílias, as pessoas, que juntando tudo aí dá cerca de 3 milhões de pessoas. Você sabe o que é isso? Tomar conta de 3 milhões de pessoas. E ali, claro que tinha líderes para tomar conta de cada departamento, como também na igreja tem isso também. Mas enfim, Josué toma essa responsabilidade para si, e logo depois, o próprio Deus, ele fala para Josué, o que é que Josué tem que fazer, para o quê? Para dar conta daquela responsabilidade. E Deus usa o quê? Para instruir Josué? A própria palavra. A palavra de Deus, ela é o quê? Ela é viva, é poderosa, ela dá direcionamento, ela traz luz para os caminhos. Quando nós guardamos ela no nosso coração, nós não pecamos contra Deus, porque logo nós vemos, logo ela o que? Ela limpa toda a impureza que está na vida e no coração do homem. Jesus fala o quê? Vós já sois limpos, e sois limpos pela palavra. E nós sabemos também que pela palavra Deus criou todas as coisas. Gênesis capítulo 1. Deus criou tudo que há, que existe, pelo poder da palavra. E sabemos também que tudo é firmado pelo poder da palavra de Deus. Assim o escritor aos Hebreus relata na sua carta, que tudo é o que? Firmado, o universo, tudo que você vê é firmado por quem? Pelo poder da palavra de Deus, querido. A sua vida, ela é guiada pela palavra de Deus. A partir do momento que você abre o coração para que a palavra entre, para que Deus faça a obra na sua vida, ela começa a ser guiada também pela palavra de Deus. Aleluias. A palavra de Deus também, ela é alimento. Ela alimenta a nossa vida. Aí aqui, como eu li, Josué, não cesse de falar deste livro da lei. Deus estava dizendo aqui para Josué: Josué, não cesses de falar desse livro. Apresenta ele ao povo. O povo também tem que conhecer. Tem que conhecer esse livro.
o povo também tem que andar guiado por essa palavra. Por isso eu digo nessa noite, igreja, não cesses de falar deste livro ou desta palavra para quem você tiver oportunidade de falar, ou para quem nós tivermos oportunidade, porque nós sabemos que a palavra de Deus também liberta. E quando nós falamos para as pessoas da palavra de Deus, quando nós evangelizamos, as pessoas são libertas quando abre o coração e a palavra entra. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. João 8,32. Essa verdade é quem? É a palavra de Deus. Então essa palavra nós temos o que também? Que carregar ela conosco, no nosso coração, e divulgar às pessoas que não conhecem. Não cessar de falar. Também na nossa casa. Nós também temos que direcionar a nossa família pela palavra de Deus. Não cessar de falar essa palavra na nossa casa. Ensinar para os nossos filhos, para aqueles que estão ali. Nós, como sacerdotes, nós temos esse dever de ensinar a palavra de Deus à nossa família. Ela também serve para corrigir. A palavra de Deus, ela também serve para corrigir. Nós vemos lá em 2 Timóteo 3,16 que toda escritura é inspirada por Deus, apta para corrigir, para redarguir, e assim vai. Outra coisa que a palavra faz na nossa vida, esse alimento, quando nós nos alimentamos. Aí o Senhor diz, antes, medite nela de dia e de noite. Josué, não aparte desse livro, que esse livro não se aparte da tua boca. Mas aí o Senhor diz, antes, medite nela de dia e de noite. Porque eu não posso falar de algo que eu não tenho conhecimento. Amém? E para eu falar de algo, eu tenho que ter conhecimento. E Josué tinha que ter conhecimento daquilo que ele ia falar para os seus liderados, que no caso era aquele povo que ele recebeu a responsabilidade de atravessar o Rio Jordão. Para o quê? Para herdar a terra da promessa. Então nós que somos líderes, pastores, obreiros, que cuidamos de pessoas, que lideramos pessoas, a nossa responsabilidade é o quê? Fazer com que elas herdem a terra prometida. E essa terra prometida não é aqui, é lá. É uma terra espiritual. Não é mais aquela Jerusalém terrena, mas a Jerusalém espiritual, Jerusalém celeste. A cidade que tem os muros de cristais, não é isso? Que tem o que? As ruas de ouro. Nós somos o que? Nós estamos responsáveis para fazer o povo herdar essa cidade. Amém? Ou não amém? Está dando para entender aí? Ou está meio assim, muito técnico? Amém. Aí o Senhor ainda diz mais, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Essa aqui é forte. Olha, nós temos que ter cuidado, cautela, saber o que vamos falar para as pessoas. Sabe por quê? Muitas vezes, em vez de nós chamarmos as pessoas para perto de Jesus, nós afastamos elas. Por quê? Por causa da sabedoria que falta na nossa vida, de falar para as pessoas desse Jesus, desse Deus que salva, que liberta, que cura. Aleluias. Então nós vamos adquirir sabedoria o quê? Fazendo o quê? Meditando na palavra. Então nós temos que ter o quê? Cuidado. Cuidado de tudo quanto, ou cuidado de fazer segundo tudo quanto está escrito nela, ou nessa lei. Ou seja,
Eu não posso chegar aqui, em cima aqui do altar, estou falando de mim, usando como exemplo, falar uma coisa que está escrito e nem eu mesmo fazer, ter o cuidado, na verdade, de fazer de acordo com o que está escrito nela. Por quê? Porque as pessoas vão se escandalizar e vai afastar pessoas de Cristo. Vai afastar as pessoas. Então Jesus, o Senhor está dizendo a Josué para que ele tenha cuidado de fazer conforme tudo que está escrito nessa palavra. Amém ou não amém? Amém. Aí nós vemos no Salmo 119, no verso 105, diz assim, ó: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Aleluias. A palavra de Deus, ela é luz também. Quando nós andamos segundo a palavra de Deus, a gente não vai tropeçar. Por quê? Porque ela está o quê? Está iluminando os nossos caminhos. Ela é lâmpada, ilumina os pés. Ou seja, você está vendo seus pés, você vai ver onde você vai pisar. Por quê? Porque ela está sendo a luz que vai te guiar em nome de Jesus. Então nós temos que andar guiado sempre pela palavra. Essa é a primeira coisa que não pode faltar na nossa vida, nós como cristãos. E aqueles também que estão o quê? Que estão caminhando na fé, estão dando os primeiros passos. A palavra de Deus, ela é primordial na vida do cristão, do líder, do crente. Ela é primordial, porque através da palavra é onde nós vamos também receber os ensinamentos que vêm da parte de Deus. É pela palavra de Deus. Amém? Jeremias 15:16. Como eu disse, a palavra de Deus é o quê? Alimento também, né? Alimento. Aí Jeremias declara lá no seu livro, o profeta Jeremias, um dos profetas maiores, profetizou ali na época do cativeiro, profetizou o seu livro, profetizou ali o livro de Lamentações. Diz assim, ó, deixa eu achar aqui, calma aí, um pouquinho de paciência. Tá. Achadas as tuas palavras, logo as comi. Então a palavra de Deus é o quê? Alimento. O profeta diz: eu achei as tuas palavras e logo o quê? Comi. Ele não perdeu tempo perguntando: nossa, será que é mesmo a palavra de Deus? Será que isso aqui é assim mesmo? Não, ele achou e logo o quê? Comeu. Ou seja, logo ele entendeu que era a palavra de Deus, que era alimento para a sua alma, para a sua vida. Aleluia, que sustentava ele nos momentos de fraquezas. A palavra me sustenta, querido. E diz mais, Jeremias ainda: as tuas palavras me foram gozo e alegria para o coração. A palavra de Deus, ela traz alegria, traz gozo ao nosso coração, querido. Traz gozo à nossa vida e alegria para o nosso coração, quando nós nos alimentamos desta palavra. No começo pode ser até amargo, mas no final ela é doce. No final ela traz esse gozo, essa alegria inexplicável, que você às vezes não consegue explicar. Tem dias que você amanhece só a capa, né? Só a carcaça em cima da cama, não quer fazer nada. Mas tem dia que você amanhece naquele vigor, naquela alegria, acorda alegre, o coração, querido, isso é o efeito da palavra de Deus, quando nós nos alimentamos dela. Aleluias! Porque a vida do cristão é o quê? É de glória em glória, né? Hoje nós estamos fracos,
desanimados. Aí nós ouvimos a palavra, amanhã nós já amanhecemos já naquele gás, naquele vigor. Não é isso? É natural do ser humano desanimar. A gente ouve a palavra, se anima, se alegra, se fortalece. Desanima também, porque é da nossa natureza desanimar, tudo que os problemas da vida. Ninguém é super-homem nem super-mulher, mas o diferencial é que a palavra de Deus nos sustenta todos os dias, mesmo se nós estamos desanimados, mas a palavra ela continua sendo sustento para aqueles que o buscam. Aleluias! Glória a Deus. Glória a Deus. Bispo, quando é hora você fala aí. Amém, irmãos? Então a palavra de Deus, ela é alimento, ela é luz, ela nos guia, ela nos limpa, ela nos santifica. Vamos correr porque se a gente fosse, irmãos, falar da palavra de Deus é bom demais, né? Se a gente for falar da palavra aqui, nossa, é porque é bom. A gente sente o quê? Se sente alegre quando está ouvindo, feliz, é suave. A palavra de Deus, irmãos, não é um bicho de 7 cabeças não, quando nós passamos a quê? A obedecer, a andar de acordo com ela. Não é. A palavra também é na palavra que tem o quê? O poder de dar a vida e o poder de tirar a vida. Aí nós temos que ter o quê? Aquele cuidado no que nós vamos falar para as pessoas também. Tiago fala lá na sua carta, no capítulo 3, que a língua, que é de onde sai, né, a palavra que fala, ela é o quê? Ela é indomável. A gente não consegue dominar a língua. A gente consegue dominar os animais, as feras, mas a língua não. Eu estou falando isso aqui para nós. Só que nós temos algo que nos dá sabedoria e prudência de como nós vamos conversar com as pessoas, até mesmo corrigi-las. E esse algo é quem? É a palavra de Deus. Aleluia. Aqui, meu irmão, é o manual do crente, como eu falo por aí. É aqui que está a receita de como o crente deve andar. É aqui que está a receita, querido. E muitas vezes também nós buscamos a receita em lugares errados. Não é assim que funciona muitas vezes? Está fraco, abatido, aconteceu algo em casa, no casamento, vai conversar com o dono da palavra, que ele tem algo a te dizer. Vai conversar com o seu líder, que pela sabedoria que Deus deu para ele, ele também tem algo a te dizer, baseado aqui. Mas nós não podemos sair falando para um, para outro, porque nossas palavras têm poder, e às vezes as pessoas não vão entender o nosso momento. O conselho que elas vão dar para a gente é o que o mundo dá aí, como nós vemos aí pelo mundo afora. Então essa palavra ela tem o quê? Tem Deus através dela nos dá sabedoria de como conversar com as pessoas, às vezes corrigir os nossos filhos dentro de casa. Ela nos dá essa instrução. Nós não podemos chegar como crentes cristãos, chegar aos nossos filhos com palavras de maldições. Porque, meu irmão, olha, uma palavra, como diz, se não me engano, é o mesmo profeta Jeremias, é um dos profetas que diz que a palavra de Deus ela é como uma flecha. Ou seja, a palavra que sai da nossa boca, ela é como uma flecha. Vai! Você já viu um vento trazer a flecha de volta? Não. Pois a palavra que sai da nossa boca, ela é desse mesmo jeito. Mesmo se você, ou se nós, às vezes lançamos palavras que vão ferir as pessoas, aí depois você vai lá e pede desculpa, mas aí tem aquela questão que fica a primeira impressão, né? Não é isso que a gente ouve? Mesmo a pessoa te desculpando de boca, mas o coração dela fica um pouco magoado. Aí até nisso nós temos que ter cuidado.
Até nisso a palavra nos instrui também. Glória a Deus. Amém? Amém? Amém. Agora vamos ali. No Salmo 1, também, Salmo 1, verso 2, diz assim, para meditarmos na palavra. Nela também nós temos o quê? Temos que meditar. Em vez de estarmos sentados na mesa dos escarnecedores, estava no Salmo 1, você pode ver depois se quiser, vou aqui parafrasear para ganhar tempo. Em vez de nós estarmos sentados na mesa daqueles que só falam asneiras, vocês sabem o que eu estou dizendo, aqueles que maldizem tudo que Deus faz, aqueles que fazem você duvidar do que está escrito. O salmista está dizendo: